Bora fechar o vídeo com informação importante no Corinthians. Alex Cassundé, apontado como laranja na intermediação do contrato entre Corinthians e Vaidbet, pode recorrer à delação premiada. Deixa eu explicar em detalhes essa história. O advogado do Alex Cassundé pediu uma reunião com urgência com o delegado do caso, o Thiago Correia. E nesse encontro, que ainda não aconteceu, ele vai sugerir que o Alex Cassundé negocie uma delação premiada. O que seria a delação premiada para quem não está acostumado? Ele forneceria todas as informações que não foram divididas em seu depoimento em troca de benefícios na hora da punição. Isso ainda não está confirmado, mas é algo que está acontecendo. E causa enorme preocupação nos dirigentes do Corinthians, em especial ao presidente Augusto Melo e dois dos seus ex-assessores, o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e também o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano. Nessa semana, os três, Augusto, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, foram indiciados por 3 crimes: furto qualificado, formação de quadrilha, que se tornou organização criminosa, além de lavagem de dinheiro. Essa manifestação ou essa possibilidade de delação premiada tornaria ainda mais complicada a vida de Augusto Melo, que deve sofrer impeachment no Corinthians nessa segunda-feira. Você sabe que tem reunião marcada do Conselho Deliberativo e desde que exista maioria dos votos a favor do impeachment e ele já é afastado no ato. Vale a lembrança de que o Alex Cassundé chegou a admitir à polícia que não intermediou o acordo entre Vaidbet e Corinthians, ainda assim foi apontado pelo Timão como responsável pela intermediação e por isso garantiria 25 milhões de reais. A polícia conseguiu rastrear que de 1.400.000 depositados na conta dele vindos do Corinthians, 1 milhão acabaram por parar numa empresa ligada a uma facção criminosa. Diante desse cenário e com o Corinthians colocando responsabilidade no Alex Cassundé, o Cassundé decidiu se pronunciar e negocia essa delação premiada. Só para completar, informação a respeito do time: o Corinthians empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na noite desse sábado, e a notícia mais preocupante, uma possível lesão de Yuri Alberto, que foi poupado, entrou apenas aos 19, mas saiu carregado de campo. A informação inicial de que ele teve um trauma na região lombar que resultou em uma contratura muscular. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Na semana passada, em entrevista coletiva, Augusto Melo revelou proposta recusada de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem sequer atuou pelo profissional. Importante contar que esse jogador em questão, de acordo com o site Meu Timão, é o Guinegão, centroavante de 18 anos de idade, bom jogador que atua no Sub-20. A fase do Sub-20 é tão ruim que até o Guinegão tem jogado abaixo. Mas, segundo o Meu Timão, é o Montpellier da França o interessado e o clube que se dispôs a pagar 14 milhões de euros. O Corinthians traz a informação da proposta e a gente registra, mas dentro do próprio Corinthians há enorme desconfiança em relação a tais cifras, por serem consideradas muito altas para um atleta que de fato nunca jogou profissionalmente. O Guinegão joga pelo Sub-20, mesmo com 18 anos de idade, mas não teve oportunidade no time de cima. E aí, até essa pessoa do Corinthians que eu consultei e desconfia desses 14 milhões de euros, lembra do Kevin, atacante que pertencia ao Palmeiras, nascido em 2003, e com jogos no time de cima ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Em geral, quando o atleta ainda não estreou no time de cima, é muito difícil que qualquer cifra supere os 10 milhões de euros. Por isso, dentro do próprio Corinthians, há desconfiança de que essa suposta oferta recusada pelo presidente Augusto Melo de 14 milhões tenha sido menor. A justificativa que o Timão deu para não levar o negócio adiante tem a ver com a forma de pagamento. A ideia do Montpellier era fazer um parcelamento longo e o Corinthians só se dispõe a fazer negócios com pagamentos à vista ou próximo disso. Confesso que também estou com essa minha fonte corintiana desconfiando do valor. Não que não exista interesse do Montpellier no Guinegão, mas 14 milhões de euros me parece demais. Até porque se essa oferta aparece, o Corinthians tem que fazer o negócio, até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Timão que venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena, respondendo ou se recuperando no Campeonato Brasileiro, se aproximando também dos times na parte de cima da tabela. Agora é o foco na Copa do Brasil e o Corinthians do Dorival Júnior vai tentando escapar de qualquer princípio de crise. E você, tá gostando do trabalho do Dorival? Já usa espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas
ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Bora fechar o vídeo para responder se Augusto Melo, presidente do Corinthians, pode ser preso. Você sabe que na noite dessa quinta-feira ele foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de 3 crimes: furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E muitos torcedores do Corinthians passaram a se perguntar se ele pode ser preso. Nesse momento a chance é 0. Conversei com um delegado que cuida do caso, o Thiago Correia, ele disse que não há motivos para a prisão por agora. Na próxima semana ele vai enviar o relatório final para o Ministério Público, que vai fazer a avaliação e, se entender que não há necessidade de mais esclarecimentos, deve levar o Augusto Melo, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano para serem julgados. E aí a coisa fica bastante complicada. O crime de furto qualificado pode causar de 4 a 10 anos de reclusão, associação criminosa de 1 a 3 anos, enquanto lavagem de dinheiro de 3 a 10 anos. O presidente Augusto Melo convocou uma entrevista coletiva que aconteceu às 15 horas na Neoquímica Arena. Nessa entrevista, ele assegurou que é inocente e também garantiu que não renuncia. Pegar uma declaração dele, abre aspas, não passa pela minha cabeça em hipótese alguma renunciar, mesmo porque eu não devo nada. Se houve algum problema nesse contrato, a polícia vai identificar. Importante contar também que a Gaviões da Fiel emitiu nota um pouquinho antes dessa entrevista coletiva, afirmando que vai cobrar a saída do Augusto, abre aspas para essa nota. Diante das recentes notícias, o Gaviões vem a público, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo. Prometo acompanhar os desdobramentos dessa história e quero acrescentar também que um pedido feito por um dos conselheiros próximos ao Augusto, para que a reunião de segunda-feira, que vai votar o impeachment, fosse adiada ou remarcada, esse pedido na justiça já foi recusado. Nesse momento, a reunião está confirmada. E você, o que pensa sobre o Augusto? Entende que ele pode ser preso? Afastaria o presidente do Corinthians? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.